está de volta ao vivo e em cores. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, por sua audiência. Hoje o Vida e Saúde falando sobre AVC, acidente vascular cerebral ou popular derrame. Já aprendemos que existem dois tipos, o isquêmico, quando é uma espécie de entupimento, e o hemorrágico, quando há uma ruptura da artéria no cérebro. E quem está explicando por que eu sei? Porque eu estou aqui com a doutora Lenise Valer, neurologista do Grupo Neurovascular da Unicamp, que está respondendo brilhantemente todas as perguntas. Vai ligando, dá tempo ainda. Doutora, a Lúcia Rosa de Jesus Batista de Campinas. Obrigado, Lúcia. Eu gostaria de saber se o AVC é silencioso, se ele começa aos poucos e vai complicando a massa cefálica, se começa com a dor de cabeça e vai se agravando, e se essa dor é como pontadas em várias partes da cabeça, ou se dói somente em um lugar específico. É nossa amiga Lúcia Rosa de Campinas, doutora. O AVC ele pode começar com um sintoma e ir progredindo, em geral dentro de algumas horas, então não é dentro de alguns dias. Em geral, o AVC começa e ele pode ir piorando, sim, nas primeiras horas. E a dor de cabeça pode ser um sintoma, tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico. Ok. Doutora Leonilda Aparecida Gabriel, de Mogi Guaçu, São Paulo. Obrigado, Leonilda. Que Deus te abençoe, viu, querida? Eu tenho uma amiga, diz ela, que está com a boca meio torta. E ela foi ao médico clínico geral e o mesmo disse que não havia nenhuma alteração e que era apenas uma paralisia facial e que só poderia ser feito exercícios. Isso é normal? Qual médico ela deve procurar? E ela tem pressão alta e muitas dores de cabeça. E nesse quadro aqui, doutora, pode acontecer somente uma paralisia facial? É a Leonilda que está preocupada com a amiga dela, doutora. Pode ser só uma paralisia facial, pode ser uma manifestação de AVC, mas também existe uma outra doença chamada paralisia facial, que a gente chamava de periférica, que aí não é AVC e que também pode ser o diagnóstico dela. Nesse caso, quando é somente a paralisia, tem alguma dica também, tem algum exercício que a pessoa pode identificar que não é? Eu tenho que, mesmo a pessoa tenha essa paralisia facial, eu posso pedir para ela sorrir, para ela cantar, para ela levantar o braço, para eliminar o AVC, doutora? Não, nesse caso, quando é só uma paralisia facial, é importante que ela seja examinada por um médico, idealmente por um neurologista. Porque a gente precisa, nesse caso, excluir que outras áreas do cérebro estão acometidas, outros nervos que a gente, nervos cranianos que a gente fala estão acometidos. Pode não ser AVC, mas é uma área do cérebro que está lá lesionada, digamos assim. Exato, pode ser uma causa central, que aí às vezes pode ser um AVC, ou pode ser só uma patologia muito mais benigna, que é a periférica. Mas ela precisa ser examinada. Eu falei lesionada, é lesionada ou lesada? Né? Lesada, né? E de saúde também é gramática, viu? Aqui, doutora, uma pergunta que chegou aqui da nossa amiga Lúcia, né? Lúcia Maria José. Obrigado, Lúcia, né? Deus te abençoe, viu? Olá, Frei, doutor, adoro o programa. Doutora, eu adoro o programa, Frei, adoro o seu programa. Procuro assistir toda semana. E eu gostaria de saber, tenho colesterol alto, trato com rosuvastatina 10 mg e está no controle, que é um medicamento para o controle do colesterol. Não tenho problema de pressão alta e na minha família ninguém apresenta problema cardíaco. Devido ao colesterol alto, quais são os cuidados que eu devo tomar para não ter um AVC? Meu nome é Lúcia, moro na Vila Carrão e tenho 55 anos. E tenho 1,57 de altura e peso 52 quilos. A segunda pergunta, a mãe dela é cadeirante. Além de Alzheimer, ela não tem nenhum problema de saúde, inclusive não tem nem colesterol. Então pergunto, pelo fato de ela não andar e não fazer exercícios por ser cadeirante, né, e do Alzheimer, pode sofrer um AVC. A mãe pode sofrer um AVC? O nome dela é Maria José, tem 88 anos, 1,40 e 44 quilos, aí nesse caso. A mãe e a filha, doutora. Em relação à filha, né, que nos perguntou, se ela está com colesterol controlado, então isso é o mais importante, é o passo mais importante, é manter o colesterol dentro do valor normal. E cuidar da alimentação, evitar o excesso de sal, o excesso de gordura e fazer atividade física, né? 3 vezes por semana, o recomendado de 30 a 60 minutos. Em relação à mãe, que é cadeirante, o fato de ela ser provavelmente, né, bem idosa, já ter uma patologia como uma demência e não poder fazer atividade física, faz com que ela tenha um risco maior, sim.
Doutor, mais uma vez fomos às ruas, aqui o povo pergunta. Eu encontrei a Renata, minha xará, olha só, ela quer tirar uma dúvida. Diz aí, Renata. Doutor, a idade influencia para ter um AVC? Olha, né, a idade, a gente viu que acima dos 50 são o fator de risco, né, doutora? A idade é um fator de risco não modificável, né? Pode acontecer também AVC de pessoas com 30, com 20, com crianças também, doutora? Importante, pode. O AVC ele pode acometer qualquer faixa etária, inclusive crianças. Ele pode, é uma doença que acomete qualquer faixa etária. Ele é mais comum nos idosos, mas ele pode ser em crianças. 40, 41, 43, 45, pode também Pode também. Né? Olha só, preocupação, hein? Cuidado. A nossa amiga Raimunda Lima Santana, ela que mandou um e-mail para nós, que ela é de Baixa Grande, lá na Bahia, de Baixa Grande, de Bahia. Obrigado, Raimunda. Quem tem problema de circulação pode correr o risco de um dia ter um AVC? Pergunta nossa amiga Raimunda, doutora. As doenças de circulação, elas podem aumentar o risco na medida que os fatores de risco são os mesmos. Então, em geral, é por doença de placa de gordura, é por lesão dos vasos e acaba aumentando o risco também de AVC. E é justamente aqui, completando essa pergunta aqui, a Conceição Aparecida da Costa de Jaú, São Paulo, já tive na cidade de Jaú, um grande abraço ao doutor Baraúna, saudade de vocês aí, viu? A Maria Cecília gostaria de saber quem toma remédio para circulação, né? Quem toma remédio de circulação da cabeça, ajuda a evitar o AVC? Depende de qual remédio, porque, por exemplo, o AS, né, que a gente fala, o ácido acetil salicílico, muitas vezes é visto como uma medicação para circulação. Então, esse, sim, ajuda. Doutora, aqui a Daiane Páscoa, de Jaboticabal, São Paulo. Obrigado, Daiane, que Deus te abençoe. Ela está preocupada com a avó. Diz assim, a minha avó teve um AVC há 2 meses e, após isso, ela tem muito sono e fica a maior parte do dia dormindo. Ela tem 86 anos. Esse sono é uma consequência do AVC? Pergunta a nossa amiga Daiane Páscoa. Pode. As alterações de comportamento, as alterações das funções cerebrais, inclusive a regulação do sono, pode ficar comprometida e ser uma forma de sequela do AVC. A Nadir Aparecida de França, de Campinas, obrigado, Nadir, que Deus abençoe, o nome da minha mãe, hein? Que Deus abençoe. Passou por uma cirurgia em 2005 e sua pressão subiu, e não era hipertensa. Desde então ficou com a pressão descontrolada, chega a 22/11. Nunca fez exames específicos para saber a causa. Quando afere, né, no pronto-socorro, eles dizem que a pressão é normal, porque ela ainda não tem sintomas. Essa alteração de pressão pode ser, doutora, assim, um sintoma já de AVC? Não. É a nossa amiga Nadir. Não, Nadir, na verdade não que seja um sintoma do AVC, mas a pressão tem formas específicas de pesquisar se um paciente é hipertenso ou não. Então é importante que ela investigue para saber se pessoas que às vezes estão com a pressão boa, às vezes estão com a pressão ruim, ela tem que saber se ela é hipertensa ou não, e isso tem formas específicas de pesquisar. A nossa amiga Jacicleide da Silva, obrigado Jacicleide, que Deus abençoe, ela que é de João Alfredo, lá em Pernambuco, acompanhando o Vida e Saúde, ela está pedindo bênção, Deus abençoe. Há 40 anos ela toma Gardenal, doutora, e gostaria de saber se, pelo fato de tomar há muito tempo esse tipo de medicamento, pode causar um AVC. É a nossa amiga Jacicleide, doutora. Não, o uso do Gardenal da maioria das medicações não é um fator de risco para o AVC. Ok. O Misael Ramos Cruz, obrigado Misael, que Deus te abençoe, ele que é de Fortaleza, uma pessoa que está com as vias coronárias a 30% obstruídas, né, as vias coronárias, corre o risco de ter um AVC, ele que tem as vias coronárias 30% obstruídas, doutora. O risco aumenta, né? Porque a gente imagina que se essas placas de gordura estão obstruindo as artérias do coração, elas podem estar obstruindo também as artérias do cérebro. Então é importante, de novo, controlar os fatores de risco. A Sônia Gomes Cabizeira, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Obrigado, Sônia. Deus te abençoe, viu, querida? Quero saber se a pessoa que toma a civastatina, medicamento usado para não ter AVC, segundo ela, gostaria de saber se ele absorve a gordura. Pessoas que têm pedras nos rins, estão na menopausa,
podem ter AVC? Pergunta a nossa amiga Sônia, doutora. Podem, as mulheres, né, na faixa da menopausa, elas podem ter também, pela questão hormonal, e é também um fator de risco. A primeira pergunta dela era? Elas tomam a simvastatina, que é medicamento sim. usado para não ter AVC, você se absorve a gordura. A simvastatina, ela atua de várias formas, né, as estatinas em geral, atua de várias formas para combater o AVC. Então, a pessoa que teve AVC tem que usar. E não teve. A simvastatina não é para colesterol? Ela é para o colesterol. Mas no paciente que tem o AVC, além de baixar o colesterol, também atua de outras formas para proteger o vaso. Então, a gente usa. A gente está dando nome de remédios, simvastatina, rosuvastatina, enfim, são medicamentos assim para colesterol, as estatinas. Enfim, né, as estatinas. Mas é claro, tudo isso, olha, estou falando de um remédio que baixa o colesterol, vou lá na farmácia comprar. Né? Pode até comprar sim, né? De repente você até pode até ganhar de graça, né? Mas é o médico que tem que falar, viu, gente? É o médico que tem que prescrever, receitar de acordo com a tua saúde, com o teu quadro, né, doutora? É, porque todas as medicações têm efeitos adversos, ou podem ter. Então, é importante que tenha sido um médico que prescreveu para poder acompanhar se a pessoa tiver alguma reação, para que ela possa esclarecer se isso é do remédio ou não. Clínico, endocrinologista, enfim, médico, né? Exatamente, os médicos dos postos, qualquer médico. A Divina Silva Rodrigues da Cruz, de Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado, dona Divina. Hoje o programa está divino aí com a dona Divina. Tenho hipertensão, fico muito nervosa e quando me dá as crises, minhas vistas ficam tremendo e não consigo ver as pessoas por inteiro, só vejo uma parte. Gostaria de saber se isso já é um problema, um sintoma de AVC. Pergunta a nossa amiga Divina, doutora. Em geral, a alteração visual, ela pode sim ser um sintoma de AVC. Então, é importante que ela verifique. Quando isso acontece várias vezes, não. Mas quando acontece uma vez, isoladamente, às vezes já pode ser um sintoma de AVC. É importante que ela investigue. A nossa amiga Eliane Neves, obrigado, Eliane, mandou um e-mail para a gente aqui. Eu, uma vez, me senti mal e meu corpo todo começou a formigar de baixo para cima até a língua, diz ela assim. Fui ao médico e pedi o eletro e disse que não deu nada e que poderia ser estresse. Achei que poderia ser, porque às vezes fico sobre muita pressão, ou seja, vivo uma vida de muita pressão. Essa vida de muita pressão, doutora, assim, pode também levar um nervosismo, uma raiva, um descontrole, pode também levar essa pressão arterial aí? Infelizmente, sim. Cada vez mais se documenta que o estresse, a depressão, né? Tem estudos mostrando que o grau de hostilidade com que as pessoas vivem, isso são fatores de risco, sim. Tolerância, paciência e perdão, né? São receitas para começar a ter esse equilíbrio interior. Mais um intervalo, na sequência temos um pouquinho mais de informações sobre AVC para você. Não sai daí, a gente volta já. Mesmo após o AVC, o paciente com suas sequelas pode ter uma grande melhora com a fisioterapia, com fonoaudiologia e acompanhamento médico. Por isso, se você teve AVC e está com alguma sequela, tudo isso pode ser revertido.